Eu me considero um daqueles antigos que buscam por Cristo em cada linha do Antigo Testamento. Se Cristo for removido do Antigo Testamento, se tudo o que há lá não for uma imagem dele, então eu não tenho nada a não ser histórias morais. O animal morto para cobrir a nudez de nossos primeiros pais era Cristo. A arca que foi usada por Noé era Cristo. O cordeiro travado pelos seus chifres no mato, aquilo era Cristo. O templo e seus sacrifícios era Cristo. Ele é a semente de Abraão e maior que Moisés e Josué. Quando eu leio a respeito de Sansão arrebentando com os portões daquela cidade e os arremessando para baixo, eu vejo Cristo arrebentando aqueles portões do inferno e os arremessando para baixo como se fossem a pena mais leve. Deixe-me dizer algo a vocês. Eu conheço Paul Washer. E eu preciso de mais do que provérbios e máximos e histórias morais. Eu preciso de um Deus todo-poderoso que possa batalhar, lutar com esse homem até o fim e salvá-lo. Jesus realmente ressuscitou e ele apareceu para nós. Nós o vimos com os nossos próprios olhos. Então o que aprendemos com isso? Se você vai ser um missionário ou um pregador, você não pode se estribar em testemunhos alheios de segunda mão. Você não pode se estribar no testemunho de Calvino apenas, ou do Piper, ou até mesmo algo que você tem da Escritura. Você mesmo precisa provar o Cristo ressurreto. Você precisa nascer de novo para testemunhar um novo nascimento. Você pode dizer, por que você diz isso para pastores? Porque todos não nasceram de novo. Você precisa ser moído para testemunhar o arrependimento. Você precisa crer para testemunhar a fé. Você precisa saber algo do preencher, o encher e do batismo do Espírito Santo se você for testemunhar sobre o poder do Espírito Santo. E você precisa conhecê-lo para testemunhar a respeito dele. Nós não vamos espalhar o Evangelho para este mundo inteiro com persuasão racional, mas por intermédio do poder do Espírito Santo. Eu não me importo com o que você pensa sobre as palavras. Deixa eu perguntar a você. Você está revestido de poder do alto? Algumas vezes a única coisa que vai te manter de pé é que ele ressuscitou, e ele ressuscitou de fato. Ele ressuscitou de fato. Os seus pecados se foram. Ele ressuscitou de fato. O mundo possui um Salvador. Ele ressuscitou de fato. O universo possui um Rei. Ele ressuscitou. E um dia, com o bradar, com a voz do arcanjo, com o chamado da trombeta de Deus, você entende? E eu mal posso esperar para ver a sua beleza naquele dia. Já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo Salvador do mundo. Você precisa saber por si mesmo. Você não pode se estribar no testemunho de sua avó crente, da sua mãe, ou mesmo dos homens ao seu redor que você estima muito. Você precisa conhecer por si mesmo. Oh meu Deus, alguns de nós deveríamos simplesmente nos retirar e ficar a sós com Deus. O missionário, o pregador, precisam estar completamente convictos da graça de Deus. Porque todos os dias, quando você se levantar e olhar no espelho, você sabe que você foi chamado para proclamar uma mensagem que você mesmo não vive sem ela. Você precisa de graça, de graça, de graça. Mas alguém pode dizer, se você colocar tanta graça assim, será uma licença para pecar. Somente entre os membros não convertidos da igreja. Ah, sim, eles aproveitaram disso como uma desculpa. E os pastores carnais tomarão isso como desculpa para o pecado. Mas eu quero que vocês saibam que os verdadeiramente convertidos dirão o seguinte: se a graça é abundante, se ela é tão ampla e tão grande e profundamente insondável, então, ó, deixe-me ser santo, ó, deixe-me servi-lo. Vocês entendem? Essa é a diferença entre um coração não regenerado e um coração regenerado. Quando a luz brilha por intermédio da escuridão, nós entendemos que fomos justificados pela fé e o grande peso do pecado cai de nossos ombros e nós clamamos, Abba, Pai. Vocês sabiam disso? Isso vem de horas incontáveis a sós com Deus e com a palavra de Deus. Não simplesmente para adquirir conhecimento, para você se tornar um debatedor melhor do que você é. Não simplesmente para preparar sermões, mas você precisa estar a sós com Deus, com a palavra dele, porque você quer conhecer a Deus. Isso vem de horas incontáveis a sós com Deus, tarde da noite, quando homens com maiores pecados estão enfiados em suas camas.
de estar calado para com Deus. Eu aprendo essa linguagem dos antigos, de estar calado para Deus, de ser consumido por Deus, em comunhão com Ele, onde ninguém pode salvá-lo dele. Isso vem dos empoderamentos e dos enchimentos do Espírito Santo. Eu não vou desistir disso, ainda que vocês me rotulem um carismático. Empoderamentos e preenchimentos do Espírito Santo, como se ele se substituísse a virtude que saiu de você no ministério, e prova, uma vez mais, que foi em nosso benefício que Cristo nos deixa e vai para a destra do Pai, para que Ele possa enviar o todo presente, todo poderoso Consolador. Isso vem de incontáveis tribulações e uma paz que nada possui de natural. Uma paz de Deus. Uma paz que abunda sobre todo o entendimento. Isso vem de inúmeras vitórias contra o pecado. Sim! Crentes devem possuir vitórias contra o pecado. Isso vem de grandes vitórias contra o pecado e uma alegria ao fazer progresso na fé cristã e dar frutos que perseveram, mas também vem de inúmeras falhas e terríveis revelações de si mesmo e disciplinamento que esmaga, quebranta, esmiuça e traz arrependimento e restauração. Um homem de Deus, quando alcança uma idade avançada, deve estar quebrantado em 1000 pedaços. Conceda-nos missionários? Conceda-nos missionários? Não. Conceda-nos homens que foram subjugados, moldados por Deus, e então teremos missionários. Você pode ter uma visão elevada de Jesus Cristo, apenas ao grau de visão elevada do que você tem do evangelho dele. E se você pregar esse evangelho for dado por Ele, eu posso te garantir que é porque você tem um Cristo que foi ferido. E se no livro do Apocalipse nós somos alertados de que você tirar qualquer palavra daquele livro, daquela profecia, você será amaldiçoado, o quanto mais você será julgado por não dar aos homens o Evangelho, que é o Evangelho de Cristo. Sem truques, sem cortes, sem ser adornado de modo que possa ser digerível, palatável pela sua geração carnal. Oh, quanto deveríamos temer e pregar o Evangelho. Talvez você nunca tenha ouvido isso antes. Proclame Cristo como a única pessoa esperada. Você entende o quanto isso é importante? Cristo deixou bem claro. Ele disse, eu sou o cumprimento de todas as coisas. Então eu quero ler uma coisa para vocês de Lorne Botner. Ouça isso. E é verdade. Em toda a história do planeta, Jesus emerge como a única pessoa aguardada. Ninguém estava esperando por tal pessoa como Júlio César, ou Napoleão, o Washington, Lincoln, para aparecer no tempo e lugar que eles apareceram. Nenhuma outra pessoa teve o seu precursor previsto, ou sua obra preparada para ele séculos antes do seu nascimento. Mas a vinda do Messias foi prevista por séculos. Nós podemos usar isso, e precisamos usar isso mais em nossas pregações. Ele é a única pessoa esperada. Não há mais ninguém como ele. Mas ele não é somente a única pessoa esperada, ele é o contexto de todas as coisas. Ouça isso do expositor grego do Novo Testamento, a façanha da profecia. No Antigo Testamento, a sua façanha, o seu feito, é o sofrimento e a ressurreição de Cristo, e a pregação em nome do ressurreto para todas as nações, de arrependimento para a remissão de pecados. Então, missionário, você quer se sentir encorajado? Então entenda o seguinte, não apenas a aparição de Cristo foi prevista, não apenas a morte dele e a ressurreição foi prevista, mas também as Escrituras do Antigo Testamento previram o missionário em prol da igreja e do seu sucesso. Sim, eu disse sucesso. Muitas pessoas usam a ideia da eleição só porque eles têm preguiça de irem e testemunharem e estão convencidos que são o único grupo que Deus irá salvar. Não! Deus sempre tem sucesso. Ele vai chamar uma poderosa tribo de pessoas. Veja o que diz em Salmo 22, após explicar em grandes detalhes o sofrimento do Messias. No versículo 27 diz o seguinte: todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor.
e todas as famílias das nações adorarão perante a tua face. Quando você for ao campo missionário, eu não me importo quão escuro é, eu não me importo quão frágil é. Fique lá o tempo suficiente, pregue a verdade suficientemente e alguém irá ser salvo. Isso vai acontecer. Missionários, alguns de vocês são meus amigos. No dia em que você for abatido no campo de batalha e o seu sangue escorrer, eu quero que você sangre o Evangelho de Jesus Cristo. Sangre-o. Com tudo o que tem em mim, eu prometo que tomaremos conta de sua mulher e dos seus filhos. Não se preocupe com eles. Mas sangre o Evangelho. O seu sangue não é tão especial, nem o meu, quanto o Evangelho de Jesus Cristo. Você não vai se sentir satisfeito deitado na sua cama por uma porção de bênção em seu ministério. Você não se sentirá satisfeito até que a bandeira de Cristo esteja em cada colina deste mundo. Você vai para a cama e você irá se levantar pela manhã com o clamor dos morivianos. Oh, que o Cordeiro receba a recompensa completa do seu sofrimento. É tão maior do que todos nós. É tão maior do que todos nós. Oh, que todos nós sejamos pulverizados no pó, que os nossos restos desapareçam, mas que Cristo seja glorificado. O livro dos Atos não se trata dos Atos dos Apóstolos, mas dos Atos do Senhor Jesus Cristo ressurreto por intermédio do Espírito Santo, operando através dos apóstolos. Quando Moisés intercedeu pela idolatria de Israel, ele se colocou na brecha, Deus ia destruí-los. Alguns teólogos menores diriam que o completo destino da nação de Israel estava nas mãos do homem Moisés, mas eles se esquecem que Moisés estava nas mãos de Deus e sustentado pela sua graça. O pregador não é um agente social e também não é um executivo de marketing. Ele é apenas um mensageiro da fé, do que já foi dito por Deus, e ele precisa dizer isso apenas da forma que Deus disse, as pessoas gostando ou não. Os antigos Brenners, Edwards, iriam clamar em alta voz por mais e mais manifestações do Espírito de Deus em suas vidas e em seus ministérios. Faça isso! Faça isso. E você fará corretamente.